Olá pessoal, eu sou o André Rosso e hoje eu vou responder a algumas perguntas que nós fizemos lá no perfil do curso Pilots Nest no Instagram. E recorrentemente lá nos perguntaram sobre conteúdo programático, data do próximo PSPP e sobre mudanças na bibliografia. Uma coisa acaba se relacionando à outra, então vamos aqui construir um pequeno histórico aí, de fatos relativamente recentes. Então, para aqueles que estão chegando aqui, provavelmente estão interessados, né, nessa questão de se tornar praticante de prático, para depois se tornar um prático, ou como funciona esse processo de seleção, se vale a pena. Bem, nós vamos abordar esses assuntos mais especificamente lá no canal do curso Pilots Nest aqui no YouTube e lá no perfil do curso no Instagram, e que eu vou deixar ambos os links aqui na descrição. Aqui no meu canal, eu vou tentar passar um pouquinho da minha experiência, né, da minha vivência, falar sobre, não somente sobre assuntos de praticagem, mas também sobre isso. Mas vamos lá tentar responder essas perguntas. Então, há cerca de um ano, né, um pouquinho mais já, porque foi em março do ano passado, a diretoria de Portos e Costas, que é quem controla o assunto seleção de práticos e carreira de práticos na Marinha e no Brasil, ela publicou uma nota dizendo que iria rever a bibliografia do processo seletivo para praticante prático. Bibliografia essa consolidada no anexo 2 Bravo, 2B, da Norman 311, antiga Norman 12. E no anexo 2A constava o conteúdo programático. Por que eu digo isso? Porque esses anexos me parece que foram retirados, né, colocados em holds, vamos dizer assim, lá naquela Norman. Então, para acessar isso, a gente precisaria recuperar uma edição anterior, uma alteração anterior a essa que congelou esses anexos, né, que estão em revisão, para que a gente possa continuar a conversar aqui. Então, esse longo tempo já decorrido, né, eu acredito que um ano é um tempo longo para você rever, pode ser um indicativo de que a revisão é bastante ampla. Isso é fácil de entender. O conteúdo programático anterior e a bibliografia, ela vinha sofrendo evoluções, sem que fosse feito um grande estudo de realinhamento, de reordenamento daqueles itens que compunham o conteúdo programático e que eram cobertos pela bibliografia sugerida pela Marinha. E a gente percebia, né, em que alguns dos assuntos, e eram 6 assuntos, né, a parte lá de manobrabilidade, né, do navio, que tem a ver com a manobra, mas de forma mais científica, arte naval, e aí incluindo a utilização de rebocadores e o ship handling, né, a manobra do navio. No item 3, a navegação em águas restritas. No item 4, legislação. No item 5, do conteúdo programático, meteorologia. E no item 6, comunicações, incluindo o idioma inglês através do vocabulário padrão de navegação marítima, o SMCP. Então, eram 6 itens de conteúdo programático que a gente tinha lá. E para cada um desses itens, haviam uma ou mais indicações bibliográficas. Então, por exemplo, lá em manobrabilidade, nós tínhamos 2 volumes do PNA, do Principles of Naval Architecture, edição, a terceira edição lá de 1988, 89. Esse PNA ele foi substituído, né? Ele foi superado pelas novas edições publicadas pelo SNAME, né? Pela Sociedade de Arquitetos Navais e Engenheiros Marítimos, lá dos Estados Unidos, que é a editora dessa publicação. E, mais ou menos, cada capítulo lá da terceira edição virou um livro. Então, hoje nós temos um livro para resistência, um livro para propulsão e um livro para controlabilidade. Só que esse livro para controlabilidade, ele saiu muitos anos depois, tá? Porque esses livros, os primeiros, foram publicados lá em 2010, 2011,
né? Pela SNEM, e, se eu não me engano, o Controlabilidade saiu agora, mais recentemente, 2023 ou 2024, mas são livros que têm uma característica um pouco diferente daquela edição lá, da terceira edição, mesmo da segunda, que eram livros com muita teoria, né, e com menos parte prática, vamos dizer assim, porque você não tinha um ferramental computacional adequado para que você tivesse os simuladores. Então, hoje você tem, no ambiente de simulação, a capacidade de simular realmente, né, comportamentos dinâmicos, propulsivos e etc., dos cascos de navio, dos navios, com muita aproximação da realidade. E eu acho que esses livros têm mais esse foco, talvez, né? Então, talvez não se prestem mais na atualização deles para o PSPP. Pode ser até que a Marinha mantenha a edição anterior, até porque o SNEM continua publicando, continua vendendo a terceira edição. Bem, isso é uma decisão deles. O PNA, né, o assunto arquitetura naval, né, resistência, propulsão e controlabilidade, é uma jabuticaba entre os concursos de prático aí pelo mundo, né? O foco lá é muito mais em cima da navegação, do conhecimento das cartas e da manobra. E a gente entende um pouco isso, né, essa generalização, essa ampliação do leque de assuntos cobrados, justamente porque aqui no Brasil o acesso à profissão ele é universal, né? Ele é o prático, né? A carreira do prático é acessível hoje para todos os brasileiros com mais de 18 anos, curso superior, e que atendam às demais exigências do edital, né? Incluindo a preparação profissional no que tange o aspecto de nível de aquaviário ou nível de amador, né? No caso dos amadores, hoje, com a habilitação de mestre amador. Também sempre me perguntam se vai ser exigido o capitão amador, né? Eu acredito que não, mas eu não estranharia se houvesse alguma exigência adicional num futuro mais distante, não para agora. Então, falamos aqui sobre a constituição do conteúdo programático, como é que isso foi feito, né? Pegando livros como base, né? No caso o PNA meio que virou o conteúdo programático lá desse item 1, né, da manobrabilidade, os capítulos do Arte Naval e algumas seções específicas do capítulo 12, né, que fala sobre manobras de navios de um hélice, dois hélices, dois eixos, dois lemes, etc., né, tá meio que lá embutido, né, no antigo conteúdo programático. Não sei se vai mudar, estou chamando aqui de antigo, pode ser que mude, pode ser que não. E, da mesma forma, outros livros serviram de guia, né? PNA, já falei aqui, para manobrabilidade, o Arte Naval para o item Arte Naval, um livro antigo de meteorologia para a parte de meteorologia, algumas publicações de navegação para essa parte de navegação em águas restritas, e assim por diante. O que precisa, talvez, o conteúdo programático trabalhar? Assuntos mais genéricos, com uma indicação que permitam uma múltipla indicação de bibliografia. Ao longo dos anos, né, em que esses processos seletivos foram sendo conduzidos, principalmente na década de 90, a gente vivia o aperfeiçoamento legislativo, né? Tivemos a Constituição de 88, o primeiro processo de seleção, na verdade, chamava concurso, porque havia ainda entendimento de concurso, porque o praticante recebia uma bolsa da Marinha, né, de um salário mínimo, se deu lá no Maranhão em 92, né, e foram muitas ações na justiça que foram moldando, né, o processo seletivo, porque é natural que candidatos que observem um ou outro ponto, né, que necessita aperfeiçoamento, se socorram na justiça para que o seu ponto de vista se faça valer. E isso foi moldando o processo de seleção. Isso talvez tenha até criado uma distorção lá na Marinha, porque existe uma aderência
muito grande a bibliografia na hora da formulação das questões. Tanto isso é verdade que você olhar lá o texto, né, das questões, a maioria delas tem lá, de acordo com a publicação tal, responda o que se pede abaixo. Né, de acordo com o Arte Naval, responda. De acordo com o livro Navegação, Ciência e Arte, responda. Então, isso provavelmente foi feito porque muitas questões, muitos questionamentos foram feitos ao longo do tempo aí em relação a esses processos de seleção. Para vocês terem uma ideia, lá em 2012, se eu não me engano, foram 3 mil e alguma coisa candidatos, né, cerca de 2 mil e algo participaram, né, efetivamente lá das provas, e foram mais de 3 mil recursos de diversas questões. Isso faz com que a Marinha tenha muita cautela, né, para que a gente não tenha processos judiciais intermináveis aí em relação aos processos de seleção, né? Então, por isso, esse cuidado extremo da Marinha na hora da elaboração das provas, para que você não tenha contestações. Mas, mesmo assim, elas existem. Por quê? Porque, apesar de todo o cuidado, muitas das coisas cobradas lá, elas são um pouquinho de ciência, um pouquinho de arte, e, às vezes, envolve alguma interpretação, e essa interpretação pode causar dúvidas, né? E muita coisa está em língua inglesa, que não é de domínio específico, amplo, né, de boa parte dos oficiais da Marinha. Essa é uma verdade, principalmente o jargão naval, né? E isso, de alguma forma, torna, né, a elaboração de questões, quando traduzidas no português, um pouco mais complexo, porque às vezes você não tem exatamente aquele termo em português. Então você precisa, às vezes, misturar, ou então, ao entendimento, né, na hora que você puxa para a tradução, você prejudica um pouco o sentido inicial, e isso no passado já foi motivo de confusão, né, de ações na justiça questionando essas coisas. Pois então, se eu estivesse na situação de começar a estudar, o que eu faria hoje, né, tendo passado pela Marinha, tendo esse conhecimento, né, tendo trabalhado na praticagem do Rio de Janeiro antes de me tornar prático? Então, por onde que eu começaria? Bem, certamente eu cuidaria do meu inglês, para que eu pudesse entender a bibliografia, que certamente terá alguma coisa em inglês, né? Ou provavelmente terá alguma coisa em inglês. E seria importante ter o domínio desse idioma na parte marítima, né, da nomenclatura e tudo mais. E depois o próprio exercício da profissão, ele vai se dar em boa medida em inglês. Estudaria o Arte Naval do Maurílio, né, os capítulos que eram cobrados anteriormente, 1, 2, incluiria uma passada lá no 3, para ter uma boa noção de classificação de navios, mas criaria algum mecanismo para estudar, né, as classificações em vigor aí pela Marinha Mercante. Estudaria lá cabos, nós, voltas, aparelhos de laborar, lá a parte de aparelhos de fundiar, etc. E na parte de ship handling, eu iria além do próprio ship handling para poder realmente adquirir conhecimento, ampliar um pouquinho essa parte de uso de 1 e 2 eixos, porque é uma deficiência lá do Ship Handling for the Mariner. Claro, estudaria os rebocadores, não estudaria PNA, né, porque aguardaria a definição da Marinha, porque PNA é uma matéria densa, difícil, e talvez roubasse muito tempo, né? E eu digo que num processo de preparação para o PSPP, algumas matérias você não pode procurar entender, dada a dificuldade. Você tem que realmente olhar para a prova e ser muito prático, né? Muito pragmático, e decorar os assuntos para que você possa responder sem se preocupar em entender toda aquela física que está por trás de alguns fenômenos, etc. Infelizmente, isso é verdade. É melhor decorar do que entender. Tá certo? Então, acho que eu fui
aqui bastante claro, né? Essas questões aí da preparação. É importante ter, nesse momento, a tranquilidade de adquirir o conhecimento sem se preocupar em decorar as coisas, porque podem mudar. Mas, a partir do momento que saiu o edital, aí a dedicação tem que ser muito grande e com muita técnica. E aí é que eu vou indicar para vocês que passem a acompanhar o perfil lá do curso Pilot Snatch no Instagram. Nosso site vai passar por atualização, a gente está aguardando que a revisão da bibliografia ela saia para a gente produzir essas aulas. Vamos ter AD, vamos ter turmas presenciais, provavelmente em Brasília, provavelmente em Salvador, talvez no Rio de Janeiro. A gente está colhendo essas informações, os interessados. Então, passe a nos seguir lá no Instagram, porque é lá que nós colocaremos inicialmente aí todas essas novidades que vierem aí no futuro, que eu imagino que não vai demorar tanto, tá certo? Você que está aqui, nos acompanhou até essa parte aqui do vídeo e ainda não é inscrito, né? Eu percebi que um dos nossos últimos vídeos já está batendo quase 1000 visualizações e quase ninguém se inscreveu. Vamos se inscrever, gente, porque é através dessa manifestação de interesse, que é a inscrição, que é o like, que é deixar o seu comentário, que a gente vai entender que mais vídeos como esse que eu fiz aqui agora e outros que eu fiz no passado estão agregando valor, tá certo? Não custa nada para você, mas é um grande indicativo para a gente e para o YouTube também. Muito obrigado pela audiência e até um próximo vídeo.